Galera, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo. A gente tem uma entrevista aqui com o Rafael Maia. Vamos chamar ele aqui. Não aparece, cara. Aguardando ele aceitar a solicitação. Bom, aguardando o Rafael aqui aceitar a solicitação. Apareceu? Ó, bem? Beleza? E aí? Tá conseguindo me ver? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo baixo. Baixo. Vou trocar o fone. E agora? Beleza. Vamos lá E então. aí, bora começar? Bora. Galera, boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo, aqui da Personal Psicocare. E a nossa entrevista é com o Rafael Maia. Ele vai falar um pouco sobre a parte dele de canoagem, as premiações dele. Então, não tivemos muitas perguntas. A galera quer mais saber quem é o Rafael Maia, saber de onde ele é. Esse esporte que ao mesmo tempo é antigo, né? Muita gente não pratica, então acha que é novo. Então, É verdade. a gente quer te É, conhecer um pouquinho, conhecer da tua história, o que você faz, da onde começou. Então, fica à vontade, a gente tem praticamente aí vai uns
umas 40 minutos, uns 40 minutos. Show. Começar. Massa. É, pô, valeu demais, Diogo, pela oportunidade aí de estar dando essa entrevista. Muito obrigado. Primeiramente, queria dar boa noite aí para todo mundo que está aí ligado aí ao vivo, curtindo aí a live. Então, vamos lá. Vou falar um pouco aqui de como eu comecei, né? Como tudo começou aí. Foi como uma mera brincadeira, assim, alugando o equipamento. Eu comecei no stand-up em 2010, né? Comecei alugando equipamento ali como fosse um dia qualquer de lazer e gostei demais do esporte. Sempre fui do esporte, do skate, sempre fui de fazer várias atividades, né? E me amarrei no stand-up, conheci o stand-up em 2010, alugando equipamento de passeio, gostei tanto que eu continuei remando todos os dias. Daí, minha primeira competição foi em 2010 e eu já ganhei essa competição no clube que eu já remava ali. Com o meu segundo mês assim de remada eu já ganhei essa competição e aí todo mundo ficou assim, pô, né, quem é ele e tal. Eu tava com 24 anos na época. E aí isso me estimulou assim a continuar no esporte. E aí logo então em 2011 eu fui para Florianópolis, a um convite de um amigo meu chamado Marco Goraeb, ele que me incentivou, né, a gente praticar mais esse esporte junto e conhecer mais o esporte junto. E aí a gente foi para Florianópolis com o intuito de dar a volta na ilha de Florianópolis de stand-up. Uma coisa que ninguém nunca tinha feito na vida e assim a gente, né, abraçou essa ideia. A gente foi para Florianópolis com o intuito de ficar lá um mês. Acabou que a gente ficou quase um ano, né, esperando essa janela se abrir assim na condição certa para a gente poder dar a volta na ilha, que era 150 quilômetros. Então assim a gente tinha que encontrar uma condição de vento, né, que fosse realmente favorável para a gente poder fazer essa travessia. E nesse tempo a gente conseguiu vários apoios lá em Florianópolis. A gente conseguiu o apoio do governo, da capitania dos portos, dos bombeiros, assim, a gente conseguiu helicóptero para filmar, né, essa expedição e a gente chamou mais 6 amigos, né? Dentre eles tinha o Romeu Bruno, né, que é um grande big rider aí, surfista profissional e a gente convidou também outras pessoas, o Roger do Floripa Surf Club, que é um cara bem influente lá em Floripa. Então, a gente mobilizou a cidade inteira com esse feito, né? Muitas pessoas vieram falar com a gente depois que a gente fez essa travessia. Foram 6 dias, né, fazendo essa expedição e a galera acompanhando ao redor da cidade. Então, isso aí me estimulou bastante no início da minha carreira. Depois eu voltei para Brasília, né? Eu comecei a correr o circuito profissional de stand-up em 2011, né? Até então nunca tinha corrido uma prova profissional mesmo de stand-up, né? Eu não sabia como era o nível. E aí me surpreendeu bastante, porque eu conheci os atletas de ponta né, do país, mesmo assim, conheci todo mundo. E, cara, para mim foi uma grande surpresa ver o esporte, né? É, novo, assim, ter tantas pessoas praticando no Brasil, foi bem legal. E em 2012, né, assim, cara, o esporte deu um boom tão grande que virou moda, assim, triplicou o número de participantes nas provas, né, foi absurdo. E aí, em Brasília mesmo, a gente conseguiu sediar uma etapa do Brasileiro, né, que foi muito bem vista, teve muitos participantes, muitos inscritos na prova, assim, chamou muita atenção aqui na nossa cidade também, os clubes que já trabalhavam com stand-up, e cresceu, né, cresceu bastante o número de praticantes, e isso foi bem legal. Alguns amigos meus mesmo começaram a praticar, vendo eu competir, assim, foi bem legal, tive vários alunos também querendo aprender, e, pô, foi fera ver esse movimento do stand-up no início, assim, né? E aí, cara, treinei muito, competi o segundo ano, né, do stand-up, um profissional mesmo, assim. No primeiro ano eu terminei entre os 10 primeiros do Brasil, né, no ranking. No segundo ano, em 2012, ele cresceu tanto, o número de inscritos ficou tão disputado, que aumentou muito, assim, né, o número de praticantes. Eu fiquei entre os 20 do Brasil no segundo ano. Cara, isso me estimulou mais ainda
para poder treinar forte, assim, né? E vim em 2013 bem forte, assim, eu dupliquei a minha carga de treino no stand-up. E foi quando eu conheci a canoa havaiana, em 2013 também, né? Brasília já tinha só uma canoa havaiana, que o Marcelo Bose tinha apresentado, né, para a galera aqui que é do esporte individual também. O Marcelo Bose apresentou para a Diana, para o Kenny, para o Paulo Guimarães, para o Guilherme Pau, para a Camila Nicolau, que são atletas referências aqui da cidade, assim, no esporte individual. E ele me convidou também, porque eu era, né, uma referência do stand-up em Brasília. E aí foi um grande convite, a gente se reuniu para fazer uma prova de canoa havaiana lá em Santos, que chama a Volta da Ilha de Santo Amaro. É uma prova bem famosa, assim, no cenário da canoa havaiana, que é uma travessia na volta da Ilha de Santo Amaro, são 75 quilômetros. E aí a gente reuniu essa galera para fazer essa prova, foi muito legal. A gente conquistou o primeiro lugar com a equipe mista daqui de Brasília, em Santos. Foi muito legal porque foi uma equipe, né, de Brasília, totalmente de Brasília. Brasília não tem mar, né? Então, assim, a gente treinou bastante no lago, simulando as provas de revezamento. E a galera fez bonito. A gente mandou em primeiro lugar lá em 2013. E, pô, a canoa havaiana tem um valor imenso na minha carreira, porque se não fosse a canoa havaiana, eu acho que eu não teria aprimorado muito a técnica do stand-up. Tanto porque em 2013, na continuidade do circuito de stand-up, eu fui vice-campeão brasileiro de longa distância, na categoria 14 pés. Fui também vice-campeão brasileiro na categoria sprint. E eu fui campeão do Aloha Spirit, né, do circuito inteiro. Né, das 3 etapas eu fui o campeão do circuito Aloha Spirit. Então, assim, querendo ou não, a canoa havaiana melhorou muito a minha técnica, me fez treinar mais forte, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer uma parceria com um brother, chama Murilo, o Essug, a gente montou uma base de stand-up e treinamento funcional em 2013, final de 2013. E aí veio a ideia de montar um centro de treinamento de stand-up paddle com canoa havaiana, que a gente conseguiu formar esse centro de treinamento em 2014, no Clube Asbac, né? E que veio a ser futuramente o que é hoje o Clube de Remada Caluanã. Hoje eu sou o fundador do centro de treinamento do Clube Remada Caluanã e é um centro de treinamento de canoa havaiana e stand-up paddle, né? Que, pô, tipo assim, eu nunca imaginei, né, virar um centro de treinamento, né? A minha carreira dar esse boom assim. E, cara, quando eu comecei a trabalhar com a canoa havaiana também, que eu também só dava aula de stand-up, eu tive a oportunidade de poder competir a canoa havaiana, né, no cenário brasileiro também, não só aqui em Brasília, né? Então, a minha primeira prova de canoa havaiana foi em 2013, mas depois a gente começou a treinar para outras provas também, né, algumas etapas do brasileiro e tal. E aí, o brother que tinha me apresentado a canoa havaiana, que é o Marcelo Bose, a gente se juntou com o intuito de competir uma seletiva do Mundial, que ia ser no Tahiti. Então a gente começou a treinar forte assim desde 2016, 2017, até a gente juntar o time mesmo, assim, levou um tempo, né? É muito difícil juntar 6 pessoas na mesma pegada, acordar cedo, treinar cedo. Então, assim, tem que estar todo mundo na mesma pegada e leva um tempo, né? Então, assim, a gente conseguiu juntar 6 pessoas assim aos meados de 2017. E aí a gente correu a seletiva, a gente foi campeão brasileiro de canoa havaiana nos 500 metros, né, de velocidade. A gente formou uma equipe forte aqui de Brasília, o Cirano, que é remador de SUP também, o Paulo Guimarães, que foi triatleta forte aí, junto com o Bosi, o Gabriel, o Hugo, né, o Carioca. Então, assim, a gente teve um time muito forte, a gente foi campeão brasileiro nessa categoria dos 500 metros, e aí a gente conseguiu uma vaga no Mundial do Tahiti, em 2018, que o Tahiti é referência, né, na canoa havaiana, eles são campeão mundiais, assim, eles ganham tudo, né, e a cultura deles, né, a cultura polinésia
respira muito isso, a canoa havaiana. Então, é como se fosse o futebol aqui no Brasil, é a canoa havaiana no Tahiti. Então, assim, a gente foi para o Mundial, é, sem muita, né, estrutura, o Brasil, né, sem muito aquele apoio, assim, mas a gente conseguiu levar a nossa equipe, a gente não treinou muito, assim, quanto a gente gostaria, né, porque é um grupo, né, 6 pessoas, assim, então, assim, a gente tentou focar ao máximo, né, em fazer uma boa participação no Mundial. Então, quando a gente chegou lá no Tahiti, assim, a gente não ficou de cara que a gente só via as pessoas mesmo de ponta, assim, né, a galera da Nova Zelândia, os tahitianos, assim, então chama muito a nossa atenção e dá aquela pressão, assim, mas foi muito legal porque a gente competiu esse Mundial, foram várias baterias, né, que eliminavam os países, então, assim, foi várias classificatórias, né, foi bem legal, e a gente até chegar na final, assim, a gente foi conquistando, né, etapa por etapa, e isso estimulou muito a gente. Quando a gente chegou na final, a gente não acreditava, e isso deu muita força para a gente, deu um sangue, e a galera aqui no Brasil acompanhando, assim, então, assim, a gente conquistou o 4º lugar em 2018 no Tahiti, por pouco a gente não pega um pódio, a gente não fica em terceiro, assim, mas foi um grande feito, né, foi na categoria Elite, a categoria mais, né, disputada, então, assim, entre os mais tops, a gente conseguiu colocar o Brasil em 4º lugar, e isso, cara, foi um mero muito, assim, grandioso para a gente, para o nosso país, para o VAR, né, nacional aqui. E a gente voltou do Tahiti com esse intuito de treinar mais para o próximo Mundial, para a próxima seletiva. A gente conseguiu manter alguns integrantes do grupo, né? Outros integrantes mudaram de cidade e tal, mas assim, houve até uma mudança nos bancos, né, da canoa havaiana. Eu passei a ser o capitão, passei a ser o lemista da VAR Brasília, e dentro desse curto tempo já tinha um pessoal que eu já vinha treinando no stand-up, que é o Sup Gêmeos, o Matheus e o Thiago. Eles também têm uma base de stand-up em Brasília, que chama Onda Sup Clube, né? E aí eu sempre vi um potencial muito grande no Thiago, no Matheus, por eu já ter treinado eles também. Então, meio que a gente uniu assim e formou remadores muito fortes na VAR Brasília, que é Felipe Terrana, os Sup-Gêmeos, né? O Matheus, o Thiago, tem o Cirano, tem o Rafael Kovacevic, tem o Marquinhos do CPP também. E aí o Paulo Guimarães se manteve também nessa equipe, o Hugo também. A gente acabou tendo mais de 6 remadores, até porque é uma equipe não é só formada por 6, a gente tem que ter outros substitutos também. Até para as provas de revezamento, que é mais de 6 pessoas, são 9 a 12 pessoas. Então foi muito legal isso, assim, a gente manteve essa equipe treinando forte, a gente disputou a seletiva para o Mundial do Havaí, que seria em 2020, em 2019, a gente conseguiu conquistar o 2º lugar com a VAR Brasília. E se não fosse a pandemia, né, se não tivesse iniciado em 2020, a gente estava disputando o Mundial de Canoa Havaiana em 2020 no Havaí, só que foi cancelado. Então, assim, como outros campeonatos também foram cancelados em diversas modalidades, isso faz parte também do esporte, a gente continuou mantendo firme os treinos, e nesse tempo de pandemia surgiu uma coisa muito boa para a nossa equipe, que foi o apoio da Invictus Laboratório Atlético. A Invictus nada mais é formada pela Samara Sampaio, uma grande atleta, né, uma atleta olímpica, ganhou o Pan-Americano, trouxe várias medalhas para o Brasil, e ela decidiu apoiar a nossa equipe com a preparação física. Hoje a Samara ela faz a preparação física da seleção de judô, né, a seleção brasileira de judô, e, pô, o apoio que ela está oferecendo para a gente assim, tem dado um efeito tão grande, cara. A gente ficou muito mais bem preparado, né? Fisicamente, psicologicamente, né? Por ter uma treinadora assim desse nível, né? Tomando conta da nossa equipe, assim, ela puxou demais a gente para uma pegada mais profissional, né? Então, assim, isso chamou a atenção demais também no cenário da canoa havaiana no Brasil, né? As outras equipes também se mobilizaram a se juntar, a treinar fora da água também, isso foi bem legal.
Então, assim, a gente serviu um pouco de exemplo para essa galera e isso está sendo muito legal, né? Esse reconhecimento também tem tornado a nossa equipe mais unida. E a canoa havaiana é um esporte de muita união, né? Não sei se tu conhece. É, canoa, quando a gente foi para o Tahiti, eu não conhecia muito, né, a cultura tahitiana, mas assim, quando eu fui para lá, eu pude sentir essa energia, né, do espírito mesmo da canoa, do espírito aloha, né, de você poder compartilhar as coisas, receber bem o próximo, tratar bem, ensinar para ele aquele ensinamento ali que você um dia aprendeu, alguém te passou. Então, assim, é um povo muito receptivo, né, muito amigável, assim. E isso fez com certeza a gente voltar para o Brasil e mostrar essa cultura da canoa, né, essa cultura polinésia, assim, que é esse lado da união, da harmonia, de você poder receber bem, ensinar, tratar sempre, velho, bem o próximo, assim, poder ajudar de alguma forma, assim, né, sem você querer nada em troca. Então, assim, foi uma cultura bem legal, abriu muito essa visão para a gente. E, cara, hoje a gente treina forte, né, lá na Invictus. As últimas duas provas que a gente fez com a Vá Brasília, a gente fez o Rio Vaar no final de 2020. Foi uma prova que aconteceu no Rio de Janeiro, assim, foi a única prova, né, que aconteceu assim durante a pandemia. A gente ficou em segundo lugar, foi bem legal, foi bom para a gente testar a equipe que era nova, de novo, os novos integrantes. E foi legal, assim, que muita gente viu o nosso trabalho. A gente acabou de voltar de uma prova também no Rio de Janeiro de novo, que foi o desafio do Leme ao Pontal. Que, pô, foi muito legal essa prova. Teve mais de 50 canoas, né, participando. A gente ficou em terceiro lugar, assim. E é muito diferente para a gente remar fora de Brasília, né? Porque a gente rema aqui no lago e quando vai para o mar, pega aquele mar, né, balançado e mexido assim, então não é a mesma coisa que remar aqui. Acaba dificultando um pouco, mas assim, a gente está se adaptando, a gente está se planejando para treinar mais no mar para as próximas provas. E é isso. Vou falar um pouco mais da carreira, assim, agora como, né, fundador do clube de remada, Caluanã. É o clube que a gente trabalha forte em Brasília, né, para manter, fomentando o esporte, fazendo o esporte crescer e não deixando ele diminuir na nossa cidade, assim. A gente trabalha desde 2014 no clube de remada, oferecendo assim serviço de stand-up paddle, canoa havaiana. A gente tem uns projetos com os idosos que a gente coloca os idosos na canoa havaiana também. A canoa havaiana é muito legal porque ele não precisa ter um perfil certo de aluno, né, para poder praticar o esporte. É um esporte coletivo que você atrai todo tipo de público, né? E o legal é que a canoa havaiana para o público, né, mais velho assim é fundamental para trabalhar essa união, né, eles sentirem que um esporte ao ar livre faz bem a eles, o contato com a água. Então, assim, é muito legal. A gente também faz um trabalho com as crianças, né? A canoa Kids, né, o stand-up também. Eu já adaptei o stand-up paddle para os deficientes de cadeira de roda. A gente faz uma adaptação bem legal assim. E eu tinha um projeto que chamava SUP Sem Fronteiras, né? Que você adapta uma cadeira de rodas para o deficiente, ele se sente aí mais, né, acessível para aquela prática daquele esporte, né? Como uma pessoa, né, de cadeira de rodas ia poder andar no lago em cima de uma prancha, né? Então isso é muito gratificante, a pessoa fica emocionada, ela vê que pode, né, praticar um esporte ali sozinha no lago, né? Coloca o colete. Cara, foi bem legal. A primeira vez que eu fiz isso, eu remei 9 quilômetros com um atleta que chama Fabrício, né? Ele é para-atleta hoje da canoagem, pratica também a canoa havaiana e hoje ele é sensacional esse atleta, ele pratica até CrossFit, para você ver. Então, assim, tudo depende da força de vontade que você bota, né, dentro de você, do seu pensamento, da tua cabeça, assim. Então, é isso. O intuito sempre de ajudar, sempre passar o conhecimento, né, mostrar que o esporte ele não tem limite, né? Basta a gente querer. É mais ou menos isso, assim, o que eu faço, né? Eu já
tenho 10 anos que eu estou praticando. O stand-up, canoa havaiana tem 7 anos. Então, assim, são frutos de muita competição, muito trabalho, né? Muita dedicação, assim, ao esporte, que trouxe coisas que eu não esperava, né? Conhecer lugares, montar um centro de treinamento, ter muitos alunos, assim, que admiram essa cultura. Então, para mim é muito gratificante. Show de bola. Deixaram uma pergunta aqui. Onde é mais forte? No Havaí, se você tiver conhecimento de lá, na Polinésia ou no Haiti, a canoa havaiana? Sem dúvidas, na Polinésia Francesa, né? No Tahiti. Lá é onde nasceu, né? É o berço mesmo da canoa havaiana. Eles são os campeões mundiais, né? Imbatíveis. E tem uma equipe do Tahiti que chama Shell Vaar, uma equipe da Shell mesmo, né? Do posto de gasolina mesmo. Eles são os melhores do mundo. Eles são quase os imbatíveis, assim, muito difícil de perder uma prova. E é uma referência para a gente aqui do Brasil. A nossa equipe está sempre acompanhando os treinamentos deles, assim, as técnicas deles, né? Eu fui 2 vezes para o Tahiti. Na segunda vez que eu fui para o Tahiti, eu pude fazer 2 treinos com essa equipe da Shell Vaar, que não era nem a temporada de treinar canoa havaiana no Tahiti, a canoa havaiana coletiva, mas eu consegui fazer 2 treinos com eles e foi muito legal, assim, eu pude absorver muito, assim, eles puderam ensinar, trouxe isso, né, para o Brasil, para a galera do nosso clube. Fiquei assim, cara, ansioso para passar esse conhecimento, as técnicas que eles tinham para mim, né, para oferecer, assim, foi muito irado. E com certeza, assim, mudou um pouco do jeito, né, da gente remar aqui no Brasil. É, a gente correndo esse mundial em 2018 também abriu vários leques assim para nossa remada, assim. Então a gente está sempre abrindo a cabeça para novos conhecimentos, para as novas técnicas, assim. Isso é muito bom assim para a evolução, né, do esporte, assim. É muito bom mesmo. Você ter alguém, né, lá fora assim como uma inspiração, né? Isso é muito bom. Entendi. Bom, a gente tem mais duas perguntinhas e depois a gente já pode encerrar. Qual é o ranking que o Brasil está no ranking, né, mundial? O Brasil está em qual colocação? Beleza, essa pergunta é muito boa. Essa equipe tem uma equipe chamada Renalu Roots Club, que é lá de Cabo Frio. Eles correram o último mundial de longa distância, que foi na Austrália. Se eu não me engano, foi em 2019 e eles ficaram em quarto lugar também na elite. Então, o último mundial de longa distância e de sprint, o Brasil ficou em quarto. Foi a melhor colocação na elite de todos os mundiais do Brasil. Aí quem ficou em quarto na atualidade foi a Renalu, uma equipe muito boa, formada por amadores lá de Cabo Frio e do Rio de Janeiro. Legal. E na parte pessoal, também na parte profissional, né, como atleta, como que você se classifica nos seus pontos fortes? Qual que você se destaca mais no seu ponto forte e na parte pessoal também na carreira, a parte fraca, assim, que a gente perseguindo desde moleque, adolescente aí que você não consegue corrigir. Pode te atrapalhar Legal. também na carreira. Tipo assim, eu acho que eu tenho uma qualidade muito boa, que desde que comecei minha carreira, assim, eu sempre me destaquei muito, foi nas provas de velocidade, de sprint. Eu estou falando do individual, assim, do stand-up. Eu sempre me mantive entre os 10, top 10, e ultimamente eu tenho me mantido entre os 5, os top 5, assim. Em 2018 eu fui campeão brasileiro de sprint, de stand-up, na categoria 14 pés. E a última prova que eu tinha feito de stand-up foi de velocidade também, foi um campeonato brasileiro, eu fiquei em quinto, né? Eu estava sem muito treino de stand-up, assim, por conta da canoa havaiana, e consegui ficar em quinto lugar, dos top 5 aí do Brasil. Só perdi para monstro, assim, cara que era tetracampeão brasileiro, outro que era vice-campeão mundial júnior, enfim, só tinha monstro.
Então, é uma qualidade que eu tenho muito forte, é ser um atleta de velocidade, né? E eu não consegui, assim, eu não tive perda de explosão, assim, tem 10 anos que eu tô remando, assim, e eu ainda me mantenho forte no sprint e consegui adquirir muita resistência nas provas de longa distância, assim, coisa que eu não tinha muito no início da carreira. Eu sempre, né, ficava um pouco cansado, assim, nos finais das provas, me sentia cansado e consegui trabalhar melhor esse lance do endurance. Já um ponto fraco que eu tenho assim é ficar muito, às vezes, ansioso para a prova e tal, e o psicológico fica muito assim, né, na adrena, assim, mas assim, eu comecei a trabalhar muito essa questão do psicológico, fazendo treinamentos de meditação, de yoga, até com o método De Rose me ajudou bastante a trabalhar umas técnicas de respiração, assim, e é isso. Eu fico, às vezes, um pouco adrenado antes das provas, assim, eu costumo escutar um som, ficar mais tranquilo, deixar, né, os batimentos baixarem um pouco para não ficar só pensando naquilo ali, né, na largada. Mas sempre largo muito bem, muito forte, sempre traço uma estratégia boa, assim, de prova, de poder seguir sempre a galera que está ali no primeiro pelotão, assim, não deixar sempre a galera distanciar muito, e se eu tiver me sentindo muito bem, eu puxo e vou embora. Tudo depende do seu dia, de como você tá treinando, né? Se você está conhecendo o seu corpo mesmo, assim, você está confiante, você vai embora, assim, tudo. Acho que o atleta tem que se sentir bem, assim, tem que estar num bom dia, né? No dia da prova, tem que saber fazer tudo certinho conforme ele vem treinando, sem mudar, né, a sua rotina, alimentação, suplemento que ele vai usar durante, né, os treinos, as provas, enfim. É isso que faz um atleta ser disciplinado, acordar cedo, não faltar o treino, né, não ficar pulando o treino, não adiar o treino, é isso. Se manter o foco que quem treina ali pesado todo dia com certeza vai conquistar a vitória nas competições. É isso. Legal. Bom, como a gente mora, né, um pouquinho longe, Uhum. eu vou pedir para você ou me mandar vídeos antigos das competições, agora, né, porque vocês não estão competindo, então me manda Show. os antigos para mim editar e jogar lá no canal do YouTube, que aí seria uma prática, como eu estivesse aí com vocês, só que como tá tudo parado, Beleza. não tem como, né? Mando sim. E depois eu pego o teu WhatsApp e a gente vai se falando aqui também. Isso Beleza. aí. E quando você tiver outras novidades, voltar à competição, você, pô, Diogo, eu quero dar uma entrevista lá sobre isso aí, outras coisas, a casa tá aberta aí para você chegar e pedir, tá bom? Fica tranquilo. Show de E bola. vamos agradecer a galera que tá aí. Muito obrigado pela audiência, obrigado por essa entrevista boa aí que a gente fez hoje, né? Destaque aí. Primeira vez que vem alguém da canoagem aí falar com a gente aí, Canoa Havaiana. Veio uma apresentadora que tem um programa aqui em Santos, a Vanessa Faro, não sei se já ouviu falar. Já sim. Teve câncer e ela pratica canoagem. Aí ela falou para mim ir lá praticar com ela. Eu falei, tá bom. Cara, e Assim isso na é muito parte, talvez eu vou legal. ter que ser ao vivo. Irado. Essa E parada da canoa havaiana com câncer. Tem um grupo aqui em Brasília que chama Canomama, né? E engraçado que a prática de canoa havaiana é muito bom para a regeneração da musculatura da mama, né? Para quem já teve, né, uma vitória aí contra o câncer de mama. E é um grupo de guerreiras aqui em Brasília, cara, que rema assim, né, se reúnem, já participou até de provas fora aqui do Brasil, assim, cara. A canoa havaiana é um esporte fantástico, tanto para pessoas que tiveram câncer, quanto para pessoas que tiveram alguma limitação na vida, assim, cara, é fenomenal. Então, assim, eu vou te passar uns vídeos bem legais da gente competindo também, na canoa, no stand-up. E é isso. Vamos manter o contato aí para a gente poder estar fazendo outras entrevistas, poder auxiliar você aí, né, em algum atleta também, ou alguma pessoa referência do esporte para poder ser entrevistado aí por você também.
mostrar mais aí o esporte pra galera, né? Conhecer mais. É isso. Recebi um convite aqui, ó, Daniel Góes. Vem remar com a gente. Quando der, acabar essa pandemia, a gente combina aí, pode deixar. Show, show, a Dani. Beleza? Então, Massa. Rafael, que mensagem você quer deixar para a galera que fez as perguntas, deixou as perguntas durante a semana? O pessoal que está assistindo agora e vai ver lá no canal do YouTube, já avisando que o canal do YouTube é só colocar lá no lupinha Personal Psicocare, que aí vai aparecer a do Rafael daqui a pouco, e mais de 200 entrevistas que já passaram pelo canal. Show. Pô, queria agradecer a todo mundo que acompanhou, que entrou aí para deixar um alô, né? Acompanhar essa entrevista aí maneira, falar um pouco mais do esporte, assim, conhecer mais a minha trajetória, né, no esporte. E, pô, gratidão mais uma vez a você, Diogo, pela oportunidade aí de estar mostrando aí para a galera minha trajetória. E é isso. Espero poder dar outras entrevistas, falar um pouco mais da minha carreira aí futura. E gratidão demais aí. Espero poder fazer mais pelo esporte aqui em Brasília, no Brasil, e poder ensinar muitas pessoas ainda aí. Beleza? Valeu. Valeu, alô. Valeu. Valeu. Que Deus abençoe todo mundo aí. Valeu, abraço.